Bem-vindas e bem-vindos à Flima 2022, quinta edição da Festa Literária Internacional da Mantiqueira. Autora homenageada, Conceição Evaristo. Agradecemos a sua presença. Boa Flima! Bem-vindo, Alex, ao nosso palco. E, é difícil fazer uma mini bio do Ernesto Soto, porque ele fez muita coisa. A bio dele não tem nada de mini. Ele é um dos fundadores da Mist Filmes, ele produziu o longa Joaquim, e o filme que vocês viram agora, o Perlimps. Ele recebeu muitos prêmios, ele colaborou com projetos no mundo todo. Seja bem-vindo, Ernesto, à nossa mesa. Fiquem à vontade. Alô? Alô. Eu queria também convidar a Vivi, que é parte da nossa equipe, Viviane Guimarães, e que está aqui com a gente. Nós subimos todos. A Vivi, assistente de direção do filme, figura importantíssima na realização dos Perlimps. E esse aqui é o João, é meu filho. Então, boa noite a todo mundo. É uma alegria estar aqui apresentando o making of do nosso filme. O filme acabou de estar pronto, vai estrear só no final do ano no Brasil. Teve a premiere internacional na França, agora em junho, no Festival de Animação de Annecy, que é o maior festival de animação do mundo, provavelmente. E vai estar agora em alguns festivais, mas vai ter estreia em salas no final do ano, início do ano que vem, e esperamos certamente trazer também um filme aqui e fazer alguma projeção aqui neste auditório, em algum outro espaço da cidade. Antes de começar a fazer as perguntas para a Leva, eu vou me desculpar com a cidade, que já ouvi algum burburinho quando eu comentei no vídeo que a cidade fica a 300 quilômetros e não a 170. Eu devo confessar que essa era a minha percepção. Era diferente antes de conhecer a cidade. Então vamos lá, Ale. Eu acho que o mais interessante, nós apresentamos este making of no Festival de Animação de Annecy, e é o sonho da vida de todo animador e de todo artista poder morar numa cidade como essa e poder criar, não, longe do barulho ou da correria de uma grande cidade, não? Então, primeiro que eu queria perguntar para a Lê, eu sei que este primeiro longa que você faz, que consiga realmente fazer uma imersão em um lugar bucólico como Santo Antônio do Pinhal. Eu queria saber como isso tinha influído no processo criativo de você. Bom, acho que, antes de tudo, um prazer estar aqui falando do Perlimps em Santo Antônio, cidade que eu escolhi para viver. Frequento a cidade desde 2014. Assim que eu terminei a produção do Menino e o Mundo, eu já estava assim, me sentindo sufocado de estar em São Paulo, com excesso de ruído e a vida muito agitada que estava já me atrapalhando demais o desenvolvimento dos meus projetos, de encontrar um lugar de paz para poder trazer esses filmes para o mundo, como eu falo, né? E aí então começou esse processo de me desligar de São Paulo e buscar um outro lugar para morar. E eu tinha eu fui assim tentando, conheci muitos lugares ao redor, quase que tracei num compasso assim 2 horas de São Paulo e fiz muitas viagens, até que um dia eu reencontrei uma amiga que morava aqui na cidade, que é a Jane, e que ela falou: passa um final de semana em casa. E aí eu pude entender melhor Santo Antônio do Pinhal. E comecei, então, a frequentar mais a cidade, encontrar o meu canto, e enfim, aí acabei que mudei para cá. E encontrei aqui um lugar onde, finalmente, eu tive o silêncio, principalmente, acho que o silêncio, o contato com a natureza, e uma vida que me possibilitou ter mais contato com essa energia
E acho que no caso de um filme como Perlimps, né, que se passa num bosque, é toda a influência que o entorno, né, da cidade pode e propiciou para o filme. Acho que é um pouco isso. E eu vou passar a palavra a Vivi agora, que uma das consequências desse filme e de Vivi estar trabalhando tantos anos aqui em Santo Antônio do Pinhal é que ela também vai virar moradora da cidade. Ela foi seduzida pela cidade e proximamente vai ser moradora também. É verdade. Eu já tinha participado de uma outra experiência num outro longa, em morar numa cidade pequena, ter principalmente contato com as pessoas do filme. E aí, quando o Ale me chamou, foi uma ocasião de eu rever essa experiência de vida. Só que com a pandemia, claro que ficou tudo muito mais intenso, né? Porque as pessoas voltaram para suas casas, mas eu optei por ficar em Santo Antônio. E realmente nem se compara. Eu estou morando em São Paulo agora e é muito, muito mais caótico, né? A natureza é uma coisa que me faz bastante falta e logo, logo volto a morar por aqui de vez. Foi uma experiência muito gostosa ter o filme no tempo que a gente ficou aqui com a equipe também e depois o privilégio de poder passar a pandemia num lugar tão bonito, né? A Jane está aqui, um beijo, Jane. Ale, pensando depois da avaliação de sua experiência de produzir aqui, como você imagina seu próximo filme? Você imagina também tendo um estúdio aqui na cidade ou seria mais uma estrutura híbrida? O que você está pensando? Eu acho, gente, que essa é uma pergunta que eu deveria fazer ao meu produtor, que está aqui ao meu lado. Acho que Ernesto poderia contar um pouquinho também do que foi esse desafio, mas olha, o meu olhar de artista e de diretor é de que eu fiquei muito surpreso quando chegou a pandemia, que a gente se assustou, né? Aquele negócio que todo mundo se assustou, mas a gente tinha um projeto em andamento aqui com uma equipe grande, um estúdio... Vai segurar, papai? Obrigado. Um estúdio com gente trabalhando... E aí, no primeiro momento, achei que vamos ficar afastado 15 dias, né? Logo vamos voltar, né? Inocente. E a coisa foi tomando aquela proporção. Mas, por um outro lado, a gente conseguiu, de uma maneira virtual, manter a equipe próxima e não parar, e até aumentar o ritmo de trabalho. O João acompanhou tudo isso, não foi, filho? A pandemia, como foi a pandemia? Foi difícil, né? Foi muito difícil a pandemia. Bem difícil. E então foi essa surpresa de descobrir que é possível fazer então um longa-metragem com gente conectada em todo lugar, né, Ernesto? Conta um pouquinho. Não, eu acho que é um luxo poder estar em uma cidade como essa. Acho que antes da pandemia, inclusive, a Lei e eu, a gente tinha fantasia, e vários de nós tinham fantasia de que poderíamos ter aqui um estúdio, não? E eu acho que se mantém esse desejo e poder criar um polo, não, de animação desde aqui. Isso tem que se integrar também com formação, enfim, é um projeto de longo prazo. Mas acho que as condições estão dadas, não, na cidade para isso. E isso é no mundo que acontece, não? Tem alguns grandes estúdios mais inovadores hoje da animação independente no mundo, estão em lugares afastados assim, das grandes cidades, porque são lugares que permitem realmente um nível de concentração, um nível de inspiração, ter as turmas de animadores juntos. Então, eu imagino sempre que poder ter um centro que seja até um espaço quase como uma residência artística, onde surjam o DNA dos projetos, os embriões dos projetos, acho que é super importante e acho que vai ser lindo continuar fazendo isso desde aqui também. Mas acho que podemos abrir perguntas para o público. Se quer comentar alguma coisa, não sei se alguém tem alguma pergunta, levante a mão, se alguém quiser comentar. Como é que a gente faz? Entrega o seu, a gente troca o microfone aqui, Vivi. Bem, Bom, surgiu. Obrigada. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Parabéns pelo trabalho, curioso, né, para assistir quando estiver pronto.
A minha pergunta para o Alê, eu entendo que quando você, a primeira vez que você visualizou, né, o que seria você teve a inspiração da animação ali, aquele momento, né, aconteceu isso. Eu queria saber como que esse momento ele te guiou, assim, o quanto daquela visualização ela ficou no trabalho até o final e como que você utilizou essa inspiração para te guiar ao longo do trabalho, porque as coisas vão mudando, né? E entendo que isso seja um desafio do criador em não perder essa essência. Então, se você puder comentar alguma coisa em relação a isso. Claro. Eu acho que esse é um assunto que eu mais gosto, né, sabe, nesse trabalho de produção do filme, de criação, acho que de uma forma geral. Acho que os filmes, eles sempre, todos os filmes que eu fiz, eles surgiram como uma coisa que eu nunca soube colocar em palavra. Era um sentimento. Acho que o sentido da expressão é esse, você dá voz a alguma coisa que você não sabe explicar e que, né, você devolve ao mundo, o artista devolve ao mundo, de alguma forma que ele manipula, de alguma forma manipulado na matéria, né? Seja um canto, seja uma escultura, uma poesia, um desenho, no meu caso, filme. Eu acho que o grande desafio é manter vivo essa emoção que vem muito forte, sobre esse algo inexplicável, né? Fazer com que ele permaneça vivo durante todo o processo de produção do filme, que é uma coisa muito complexa e difícil, mas chega lá no final, eu olho para o filme e falo, caramba, essa emoção que está aqui no filme é aquela que eu senti. Está traduzido. Esse é o desafio do artista. É claro que no meio do caminho você encontra e começa a entender um pouco melhor o que você está fazendo. Claro, tem um momento que o trabalho se torna mais racional, mas ele surge principalmente de algo que é inexplicável. E isso é o que me encanta, é isso que me faz fazer filme. Sim, tem mais uma pergunta aí. Olá, Ale. Olá. Mais uma Fábio. vez, parabéns. Fico feliz de Obrigado. finalmente ver concluído, depois de acompanhado mais ou menos de perto, né? A primeira pergunta é para você, aliás, são duas, e depois, no decorrer, eu posso me voltar também para os dois. A primeira pergunta é o seguinte, eu tenho muito interesse em rever o making of, onde é que ele vai estar disponível, né? Já que o Perlimps completo a gente só vai poder ver no final do ano. A segunda pergunta tem muito a ver com o que o nosso amigo aqui perguntou também. Você percebe, eu acompanho vários trabalhos seus depois que lhe conheci em função do O Menino e o Mundo, né? Aí fui fazer um resgate de tudo que você havia feito, encontrei algumas coisas na internet, disponíveis para todo mundo, né? A pergunta que eu faço é a seguinte, você hoje, reflexivamente, você consegue perceber em dois níveis. Primeiro, no nível da produção, a criatividade, você percebe um fio condutor, uma progressividade nesse seu trabalho? E, segundo lugar, para mim mais importante, que é a questão do conteúdo, né? Você também consegue perceber um desenvolvimento, não linear, claro, né? Ninguém é linear, ninguém é criativamente linear, mas uma espécie de fio condutor em você como realizador dessas histórias que você conta? Eu acho, Fábio, que a primeira pergunta é a questão do making of. Eu acho que em breve vai estar disponível o making of. A gente está aguardando só a questão de quando vai ser o lançamento do filme, como a assessoria de imprensa trabalha com isso, enfim, se às vezes tem um making of para lançar num determinado momento, se às vezes é estratégico. Então a gente não manda muito, sabe? Mas eu sei que logo vai estar aberto para todo mundo aí. Agora, quanto a esse fio condutor, eu acho que esses dois pontos que você falou aí nessa segunda pergunta, eles meio que estão conectados, assim, porque para mim, tudo que eu busco é quase que um retorno à infância, sabe? Parece que o olhar da infância ele me guia e eu tento me entregar a esse olhar. Tudo que eu quero é ficar quieto, tentar ficar quieto, pensar o mínimo possível, esperando que um menino me guie. E eu acredito nisso, que tem alguma voz guardada em algum lugar e que eu tenho talvez algum mecanismo de visitar e de que lá eu vou buscar alguma coisa que é esse inexplicável, que aí eu tento botar em palavra e trazer para o mundo adulto, digamos assim. Eu creio que acho que como muitos artistas nessa busca, né, desse olhar infantil, até artistas que eu admiro e que me inspiram, como Paul Klee, por exemplo, que eu comento aqui, ele também tinha, assim como Miró,
muito do olhar da criança que eles foram guiando o trabalho deles de adulto. Eu acredito que é um espírito muito puro, menos vislumbrado com as questões mundanas, digamos assim, né? Acho que a criança, no final das contas, é a crença de que tudo é possível, né? Então, ele não tem essa coisa da limitação do adulto. Então, tudo é possível, mudar o mundo é possível. Então, a gente se abre a uma infinitude de coisas, né? De um mundo que é a utopia, né? A criança está aberta a isso, é isso colorido. Então, que no final das contas traz esperança. Acho que essa seria a palavra que eu vejo ligando todo esse meu trajeto. Quer falar alguma coisa? Eu quero. Existe sim um fio condutor, porque o processo de criação para o Alê é muito intenso, né? Então, eu vejo que ele só vai trabalhar realmente em projetos que falem com ele muito profundamente, porque ele acaba fazendo parte de muitas etapas, de trabalhar muitas horas seguidas. Então, se não é algo que fala com ele lá dentro e vira só um trabalho, não funcionaria. E é por isso que tem toda essa expressividade também, porque está sempre, mesmo porque a animação é uma coisa muito lenta para ser feita. Cada quadro está sendo pensado. Então, o desafio da animação em geral, não só para o Alê, é a gente manter essa espontaneidade que vem com a ideia de um filme num processo tão longo, né? Foram 7 anos do início da primeira ideia até a conclusão desse filme, né? Em produção, eu mesma fiquei 4 anos trabalhando no filme. Então, tem esse fio condutor de sempre são questões muito importantes para o Alê, e ele é a mesma pessoa, mas que também vai evoluindo conforme o que ele vive, conforme o que ele aprende com cada filme. E aí também, em relação a isso, paralelamente, tem uma questão artística. Por exemplo, se a gente for pegar os longas, né, que são processos bem que duram muito tempo para ficarem prontos. O Alê vai experimentar artisticamente, graficamente, muitas coisas, e durante esse processo desse filme, ele já está querendo ir por outros caminhos, mas que ele ainda não pode, porque o filme que ele está fazendo não tem essa linguagem, para a gente não mudar no meio, né, e o filme perder a sua identidade. Então, ele já começa a pensar no que vai ser o próximo projeto, por que caminho que ele vai seguir, numa espécie de tese, antítese, síntese, e como um filme é uma resposta a caminhos não explorados no anterior, mas que está abrindo ainda novos caminhos que num próximo filme vão ser refeitos, reconstruídos, repensados. Então, vira uma coisa sempre cíclica disso. Pélips tem muitos elementos do Menino e o Mundo, mas em certas coisas mais complexas, e aí talvez essa complexidade possa cansar e aí voltar para algo mais simples. Então, tem essa questão dessa evolução como artista também, de como um filme vai cutucando uma parte que quer nascer para o mundo, né? Tem mais alguma pergunta do público? Tenho uma pergunta. Alê, eu não sei, talvez, além de você, eu tenha sido a pessoa que mais assistiu O Menino e o Mundo. E continuo assistindo. E o Perlimps, eu vi, enfim, ele nascendo, né, os primeiros planos, não vi ainda. Assisti agora ao Making Of. Você assistiu a primeira versão do Animatic, que nem é o mesmo filme, enfim. No Extinto Varanda. E, enfim. E eu tenho uma visão do Menino e o Mundo como um filme muito psicanalítico, profético. Eu sempre te disse isso, né? Ele era profético, ele profetizou muitas coisas que estavam por vir politicamente. É inacreditável, às vezes eu fico até assustada com isso. Mas, ao final, é um filme melancólico, né? É melancólico. A nossa vida é melancólica, não é O Menino e o Mundo. Quer dizer, ele, por ser psicanalítico, ele tem aquela melancolia do mal-estar da civilização, da qual ninguém consegue escapar. E eu vejo uma profunda diferença, apesar de conseguir seguir o fio Alê Abreu completamente no que eu vi de Perlimps até agora. Eu vejo talvez o Perlimps como uma coisa um pouco mais esperançosa, né?
Parece que ele está mais imerso num clima de sonho, de afeto e de natureza, né? Que o Menino e o Mundo, ele fazia aquela transição muito violenta da natureza para a civilização, né? E parece que o Pérlips já nasce um pouco mais apaziguado, né? Com esse choque que tem a ver, talvez, com a sua mudança para cá, né? E não sei direito qual é a história, mas sei que tem 2 meninos em uma missão e tal. Mas será que essa oposição, ou será uma sequência, política, psicanálise, sonho e essa reconexão com a natureza? Será que dá para traçar esse caminho? É sempre uma delícia te ouvir, Jane. Eu gosto quando a gente fica conversando, às vezes, até tarde, a gente vem sempre com essa, né? Tu me traz uma coisa que eu não vi ainda, assim, traz uma coisa nova, assim, e que é muito legal ouvir o olhar, um novo olhar sobre as coisas que a gente faz. Agora, eu acho que, a começar até pela cor, né? O Pérlips vem com uma explosão de cor que no Menino Mundo era sempre contido, né? Aquela coisa do branco, né? O Pérlips tem talvez uma coisa mais pop do que o Menino, assim. Ele é um filme talvez graficamente mais palatável, né? Ele é talvez mais fácil de encontrar caminhos até no mercado, né? Do que foi o Menino Mundo, que vem com uma coisa muito nova graficamente, né? Que causou um estranhamento. Pérlips não trabalha com esse estranhamento, apesar de ter uma direção de arte bastante assim trabalhada, né? E uma animação clássica 2D, feita de uma forma nova até, né? Então ele é diferente em termos de produção. Para quem é do mercado assim de animação, sente isso muito forte. Mas eu acho que para o público em geral é um filme que chega mais fácil de conquistar um espaço de público. Eu acho que esse é um ponto que eu quis nesse filme, sabe? Eu falei, poxa, eu acredito que o que tem lá na profundeza do filme, do Pérlips, é um pouco o que tem no Menino Mundo, mas ele vem com essa cara. Eu acho que o final do Pérlips, ele tem uma coisa que talvez surpreenda, sabe? De que ele também tem um peso e que trata principalmente de questões ligadas à natureza. Se a gente fizer um paralelo, te limpar da fábula, né? A questão do que está acontecendo com o Brasil, com a floresta, com as florestas do Brasil. Então ele vem com ele traz um pouco esse peso. E também, até poderia fazer um paralelo com o Menino Mundo, essa coisa dessa relação de estar dentro de um lugar e fora dele, de estar e não no mundo, como é o Menino e o Mundo, né? De ter esse olhar para o mundo como um lugar construído pelos homens. Eu acho que no Pérlips a gente tem essa oposição também quando a gente pensa, sem querer dar nenhum spoiler, mas eu vou tentar não dar, mas a questão da infância e do mundo adulto. Então a gente tem essa ruptura muito forte e acho que não posso falar mais, senão acaba virando contar o final do filme. O menino pintado na praça. A gente pintou ontem. O João ajudou, né, filho? Tá bom, eu acho que nós já estamos no tempo. Tem mais alguém? Se alguém tem algum comentário a mais? Aí? Gabriel. Boa tarde a todos. O que eu queria fazer é mais um comentário, não uma pergunta. Eu pensei que no seu próximo filme você poderia fazer algo mais voltado com toda a cultura em si brasileira. E daí, sei lá, eu poderia ajudar no filme, algo assim. Claro. Muito legal. Eu já pensei em pelo menos 2, 3 personagens. Ótimo, manda pra gente. Quero ver esses personagens, Gabriel. Obrigado. De nada.
Daí, obrigado pela presença de todos, né? É isso. Muito feliz de Cabe estar mais aqui, uma muito pergunta? feliz de ver o Parque de Mim no mundo e quem sabe no futuro a gente ver também um Parque dos Paralympics aqui na cidade. Se tiver tempo para mais uma pergunta, eu faço agora para o produtor. Pode falar. O público brasileiro, em geral, desconhece o papel, a função e a importância da produção, né? Muito nesse sentido que foi aventado já no making of, né? O inferno que é fazer a produção de tal maneira a deixar a criação completamente distante dos problemas do cotidiano, né? Para poder se integrar num ambiente de trabalho e se dedicar profundamente, exclusivamente à criação. Então, em poucas palavras, não sei o grau de interesse das pessoas em geral disso, mas eu tenho sim em saber, até porque eu tenho uma filha que procura se dedicar à produção também, e eu acompanho muito remotamente isso. Como é que é esse seu cotidiano? Bom, em geral, o cotidiano de um produtor é apagar incêndio, não é? Isso é mais ou menos a definição, mas também tem que planificar, não? Neste projeto com a Lê, enfim, eu tenho a sorte de ter vários coprodutores e parceiros desse projeto, não? Laís Bodansky, Luiz Bolognese, o próprio Alê também tem uma participação como produtor, ele não consegue estar 100% desligado, talvez 98% desligado, mas qualquer projeto autoral demanda que o diretor também tenha algum tipo de olhar de produtor, porque senão é inviável de fazer. Mas, enfim, um produtor, eu acho que é um generalista, não? Você tem que saber um pouco de tudo, talvez você não consiga mergulhar a fundo em todos os processos, mas tem que saber quem pode ajudar em cada etapa e organizar um pouco essa equipe, não? Como um treinador de equipe de futebol, mais ou menos. Espero ter respondido. Bom, gente, muito obrigado e espero poder voltar no final do ano e fazer aqui uma pré-estreia do filme com todos vocês. Obrigado.